Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vícola e estamos tratando sobre a questão do hífen com a nova ortografia. Portanto, sem delongas, vamos ao conteúdo desta videoaula. Passo aqui a dividir a tela com a minha apresentação e vamos retomar o nosso assunto. Estamos estudando as diferentes situações do hífen quanto ao seu emprego na formação dos substantivos compostos. Lembra? Radical mais radical. Não há prefixos aqui. Na aula anterior, vimos os 3 primeiros casos. Nesta aula, falaremos dos outros 5 casos restantes. Continue anotando tudo e fazendo seus resumos para poder revisar o conteúdo sempre. Esta é a grande chave do sucesso. Se você anotar, se você tiver os seus registros por escrito e fizer revisões constantes desse conteúdo, a memorização dessas novas grafias vai se dar de uma maneira muito mais rápida na sua vida. E isso é algo que interessa a todos nós, não é mesmo? Vamos então para as novas regrinhas ainda do hífen na formação dos substantivos compostos. Primeiro caso, na verdade, o quarto, seguindo a sequência da videoaula anterior, correto? Vejam lá. Mas é o primeiro desta videoaula. Nas palavras compostas que designam espécies animais e botânicas, resumindo, planta e bicho, ok? Nomes de plantas, flores, frutos, raízes, sementes, o hífen deverá ser mantido, tenham ou não essas palavras elementos de ligação em sua formação. Vamos simplificar isso aqui? Nome de planta, nome de bicho, havendo preposição ou não na formação desses nomes compostos, sempre haverá o hífen. Prova disso, a sequência que aparece aqui embaixo. Vejam só. Cana-de-açúcar, mico-leão dourado, porquinho da Índia, canário da terra, cravo da Índia, dente-vi, couve-flor, erva doce, pimenta do reino, peixe-espada, João de barro, copo de leite, peroba do campo, etc. Uma observação ainda sobre a regra das plantas e dos bichos é a seguinte: não se deve usar o hífen quando houver um deslocamento semântico. O que é um deslocamento semântico? Deixa de ser o nome da planta ou o nome do bicho e passa a ser uma outra coisa. Quando for outra coisa que não o nome da planta ou do bicho, aí o hífen deixa de existir. Observe aqui os exemplos e você vai entender. Copo de leite, assim, escrito com hífen, essa expressão, copo de leite, hifenizada, é o nome de uma flor. Agora, se eu digo copo de leite sem o hífen, eu estou me referindo a literalmente um copo de leite. Por exemplo, um copo de leite para o meu amigo louro que está aqui do lado. E ele comenta, e papagaio toma leite, professor? Opa, desculpa aí, lourinho, valeu a intenção. Mas falando nele, vejam aqui o próximo. Bico de papagaio, assim com hífen, é a planta ornamental, é o nome de uma planta. Já a expressão bico de papagaio, assim, sem o hífen, é simplesmente o bico do lourinho que está aqui ao lado. Depois, mão de vaca, também conhecida como pata de vaca, é uma espécie de árvore, e mão de vaca, sem o hífen, locução adjetiva para a pessoa sovina. Gente, veja que o bico de papagaio, pulei aqui e vou voltar. Também é um nome, isso é importante, de uma deformação das vértebras aqui no pescoço, né? O nome daquela doença que corresponde a uma deformação das vértebras. Então, sem o hífen, a doença, ou, como eu disse, literalmente o bico do louro. Fechou? Próximo item, próxima. Eu tenho um convite muito especial para você que está assistindo a essas aulas aqui no canal da Aprovação Ágil. Você está convidado para entrar no nosso novo aplicativo da Aprovação Ágil. Inclusive, vou liberar uma super condição para você entrar agora mesmo no nosso novo Acesso Prata. Com o Acesso Prata, você vai ter acesso ao curso completo dessa matéria que você está vendo aqui e não só o curso teórico em videoaulas. Você terá acesso ainda a aulas práticas de engenharia reversa, os materiais enxutos de língua portuguesa, de redação e não só dessa matéria, viu? Você terá acesso aos cursos completos de todas as matérias de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e ainda aos nossos cursos de metodologia, os desafios do Aprovação Ágil, as imersões, workshops. Então tem muito conteúdo. Para você ter uma ideia, são mais de R$9.000 em cursos por um valor praticamente simbólico que eu vou liberar para você agora, menos de R$1 por dia, R$29,90 por mês naquele sistema ainda que nem come o limite do seu cartão de crédito. Então clique aqui no primeiro link da descrição para aproveitar essa condição agora mesmo antes que ela saia do ar. Continue com a aula e, claro, a gente se vê dentro do aplicativo da Aprovação Ágil, tá? Próximo slide.
Deve-se usar o hífen nas palavras compostas que representam onomatopeias. A palavra onomatopeia não é mais acentuada, lembra? Ditongo aberto em posição paroxítona não é mais acentuado. Então, onomatopeias, ou seja, que são a tentativa de reprodução por escrito de ruídos ou sons naturais e que também não apresentam elementos de ligação na sua formação. Então, onomatopeias, em geral, não apresentando elementos de ligação, serão hifenizadas. Vejam lá, pisca-pisca, blim-blom, chuá, chuá, aquele barulhinho de água, né? Ding-dong, tic-tac, bibi, a buzina, né? Ping-pong, au-au, miau-miau. Veja aqui, brincando, não é? Até com a fala, entre aspas, dos animais. Tá ali o gatinho comentando. Eita, que essa história de hífen sobrou até para nós. Você tá vendo, bichão? Até para vocês sobrou. Au, au, miau, miau, com hífen. Zigue-zague, reco-reco, blá, 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 zum, 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 tico-tico, cri-cri, glu-glu, fom-fom, e por aí vai. Onomatopeias hifenizadas, sobretudo nesses sonzinhos repetidos, né, que aparecem aos montes na língua portuguesa. Também deve-se empregar o hífen nos adjetivos pátrios compostos. Adjetivos pátrios, aqueles que indicam origem, a origem geográfica. Pode ser cidade, pode ser país, não importa. Os pátrios são esses que indicam o local onde determinada pessoa nasceu, de onde ela é. Vejam lá, então, sempre hifenizados. Da junção de Itália e Brasil, forma-se o adjetivo pátrio ítalo-brasileiro, hifenizado. Da junção de Portugal e Brasil, forma-se o adjetivo pátrio luso-brasileiro, hifenizado. Da junção de China e Japão, forma-se o adjetivo pátrio sino-japonês. De Belo Horizonte, forma-se o adjetivo pátrio belo-horizontino, servindo aqui para cidades igualmente, né? De Ribeirão Preto, forma-se o adjetivo pátrio ribeirão pretano. Então, adjetivos pátrios, todos eles devidamente hifenizados, quando forem compostos, óbvio, né? Há aqueles que não são, e aí não tem como ter hífen. Próxima regra, veja lá. Deve-se empregar o hífen naqueles compostos que apresentem apóstrofo na sua formação. Apóstrofo, tem alguns alunos que brincam, dizem assim, o apóstrofo é a vírgula voadora, professor? É, ela mesma. É a vírgula voadora, aquela que fica lá em cima. Então, copo d'água, pé d'água, caixa d'água, espelho d'água, queda d'água. Reparem que, como nos lembra a nossa amiga sereia aqui, vou até sair da frente para que vocês possam visualizar, lembre-se de que todos esses compostos que apresentam o apóstrofo na sua formação têm a ver com água. Olha lá, copo d'água, pé d'água, caixa d'água, espelho d'água, queda d'água, todos eles hifenizados e todos eles do campo semântico da água. Grava aí a dica, talvez ela ajude você a memorizar. E a nossa oitava dica, deve-se empregar o hífen nos adjetivos compostos que designem cores, como é o caso de todos os listados abaixo. Amarelo ouro, cinza chumbo, verde oliva, marrom escuro, verde abacate, azul escuro, violeta claro, rosa bebê, branco gelo, amarelo canário, azul claro, vermelho escuro, vermelho paixão, etc. Observe que em todos esses casos nós temos o adjetivo composto, indicador de cor. Todos eles, portanto, hifenizados. Mas há uma observação aqui. Quando o nome da cor for formado por meio da expressão cor de mais substantivo, então o hífen não deverá ser empregado, como é o caso das palavras, das expressões que você vê aqui embaixo. Cor de laranja, cor de abóbora, cor de abacate, cor de anil, cor de café, cor de vinho, cor de cinza e família limitada. A exceção fica por conta da palavra cor-de-rosa, hifenizada, porque ela entra para aquela categoria de palavras listadas pelo novo acordo ortográfico como consagradas pelo uso. Exceção. Porém, uma exceção importante que você deve conhecer. Poderia ter tirado e ficaria todo mundo igual, né? Não há muito sentido nisso. Porém, volta aquela velha questão, a gente não manda em nada, a gente só obedece. Cor de rosa, contrariando a regra, recebe o hífen, certo? Deixo aqui para vocês, mais uma vez, todos os meus contatos, precisando, é só chamar pelos canais aqui mencionados. Vejo você na nossa próxima videoaula, continuando a destrinchar
tudo referente à nova ortografia. Tchau!